Amém. Meus irmãos, eu estive pensando nos últimos dias a respeito de como muitas vezes existem placas de sinalização que nos mostram alguns perigos à nossa volta. Sempre que nós nos deparamos com risco de choque elétrico, existe um aviso ali, pelo menos na maioria das vezes, informando que há um risco iminente para as pessoas não autorizadas ou despreparadas a manipular aquele aparelho ou a chegar mais próximo daquele local de um risco de choque elétrico. Existem ainda placas de advertência que versam a respeito do perigo de alguns lugares. Animais peçonhentos, o risco de cair em algum lugar, algum buraco, alguma cratera. É interessante perceber que todos estes avisos têm como finalidade preservar a vida, manter as pessoas saudáveis. Alguns estão ali ou porque já aconteceu algum problema e ele está ali para dizer que pode acontecer, ou porque previamente as pessoas que sinalizaram tinham conhecimento da possibilidade de acontecer algum problema. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, é possível perceber que em muitas vezes das Escrituras, a palavra nos aponta para alguns perigos, os quais nós devemos estar muito atentos para que a nossa vida e a nossa caminhada como igreja não seja afetada. Hoje, quando nós olhamos para a carta de João à igreja de Éfeso, eu gostaria de pensar com cada um de vocês a respeito do grande perigo que esta mensagem, esta carta está nos informando. Por isso, é que eu gostaria de olhar para Apocalipse 2, de 1 a 7, como sendo um aviso do grande perigo que a igreja corria no passado e corre no presente. Quando nós olhamos para o verso 9 do primeiro capítulo, nós perceberemos que esta carta foi escrita por João na ilha de Patmos. A ilha de Patmos ficava numa região relativamente próxima ali da Ásia, onde estavam situadas as 7 igrejas aqui do começo do livro de Apocalipse. A maioria dos estudiosos acredita que esta carta, que o livro de Apocalipse foi escrito durante a dominação do Império Romano naquela região, algo em torno dos anos 54 até 68. Por que é importante essa datação ou termos consciência de quando isso aconteceu? Para que seja possível entender o momento histórico, social e cultural, político, que os destinatários originais daquela carta estavam vivenciando. Naquela época, ainda não havia, pelo menos não de forma mais ampla, deflagrado uma perseguição à igreja, algo que viria a acontecer um pouco mais na sequência. Contudo, de forma isolada, já neste tempo, muitos irmãos sofriam perseguição vindas do Império Romano, mas não apenas isso. Perseguição social e cultural por causa do meio que eles estavam inseridos. E aí é neste contexto, este é o pano de fundo que o livro de Apocalipse nos apresenta uma mensagem de consolo aos crentes perseguidos. Ora de forma dura pelos impérios do mundo, ora de forma dura, mas não tão física como muitas vezes nós imaginamos, pela cultura e pela vida social do mundo caído que nós vivemos. Portanto, o livro de Apocalipse se apresenta como uma mensagem de consolo, que traz esperança, apontando para a vitória vindoura. No início do capítulo 2, João se dirige à igreja de Éfeso, que é objeto da nossa reflexão nessa noite. Considerando este contexto histórico que acabei de apresentar, como aqueles irmãos viviam, é necessário que nós consideremos a possibilidade de muitos ali estarem ao mesmo tempo passando por perseguição física, sociocultural também. E é interessante de se pensar
que a perseguição que começara ali nos anos 50 haveria de se intensificar nos próximos anos. João começa a carta à igreja de Éfeso reconhecendo que os efésios, eles se mantinham fiéis a Deus, mas ao mesmo tempo ele traz uma exortação. João faz um alerta quanto ao grande perigo que a igreja de Éfeso estava inserida. Perigo esse que se aplica também à nossa realidade. Embora eles trabalhassem muito, embora eles fossem estudiosos, em algum momento da caminhada, eles abandonaram o primeiro amor. A cidade de Éfeso era uma cidade extremamente importante para o Império Romano, e ela estava localizada numa região estratégica que ligava parte ocidental e oriental do Império Romano. E Éfeso não era importante apenas por uma questão de geografia sociocultural, sociopolítica, mais do que isso, envolvendo a parte religiosa e aí sim cultural. Em Éfeso estava uma grande construção, um templo que foi ali edificado para o louvor da pseudo-divindade Artemis, ou a deusa Diana dos Efésios, como é conhecido. Então, nós entendemos que aquelas pessoas, que aqueles irmãos, que a igreja de Éfeso estava tendo que conviver com todas estas situações. Perseguição física, perseguição cultural e social, tendo que lidar com as pressões de uma sociedade pagã, idólatra e ocultista. Por esta razão, João faz referência aos nicolaítas. Embora não se tenha muitas informações a respeito deles, é certo que tratavam-se de pessoas que viviam a sua vida do jeito pagão de ser. E neste sentido, ao continuar caminhando aqui pelo capítulo 2, nós podemos apresentar algumas cenas da história da igreja de Éfeso. E por isso, eu dividi esta perícope, esta passagem em 3 cenas. Em 3 formas de nós observarmos aquilo que João está dizendo àqueles irmãos. Na verdade, aquilo que Jesus, que Deus está dizendo àqueles irmãos por meio de João. Então nós temos a primeira cena, como João se dirige àqueles irmãos, destacando qualidades importantes. Na primeira cena, no primeiro ato dessa cena, nós temos o destaque de características essenciais para a igreja: perseverança e trabalho. Na parte A do verso 2 está escrito assim: conheço as tuas obras, tanto o seu labor como a sua perseverança. Ao escrever aquela igreja, Deus reconhece que eles eram cristãos trabalhadores, labor. Eles se identificavam com isso. E também crentes perseverantes. Essas eram características da igreja de Éfeso. Porém, quando nós olhamos para estas qualidades da igreja de Éfeso, nós podemos deduzir que, por serem dignas de registro e vindas da própria parte de Deus, estas não são ou não deveriam ser qualidades apenas da igreja de Éfeso, mas da igreja de Jesus, espalhadas por todo o mundo e em todos os tempos. Nós precisamos, como igreja de Jesus no século 21, sermos também conhecidos, e por que não dizer reconhecidos, como cristãos que ao mesmo tempo trabalham e perseveram pela fé que professam. Uma igreja que não trabalha, não exerce a sua função, porque, como já diz Tiago, a fé sem obras é morta. Veja o que ele diz na sua carta, no capítulo 2, dos versos 14 a 17. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão, uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só é morta.
Tiago não está defendendo a justificação por meio das obras. Muito pelo contrário. Tiago está atrelando as obras como sendo uma evidência da fé. Então, segundo Tiago, a fé verdadeira, ela é conhecida por meio das obras que nós desempenhamos. Portanto, quando nós falamos de trabalho, quando nós falamos de fazer alguma coisa, nós estamos falando do exercício da fé que nós professamos. A grande missão da igreja é pregar o evangelho e fazer discípulos. Isso dá trabalho, irmãos. É necessário sair da inércia, sair da bolha que muitas vezes nós nos encontramos, presos dentro dos nossos tempos, falando de nós para nós mesmos, quem sabe. É necessário ir além, é necessário avançar com o evangelho, é necessário estarmos dispostos a abrirmos mão do comodismo que muitas vezes nós nos encontramos. É necessário entender que todos nós temos um papel fundamental no desenvolvimento da igreja enquanto corpo de Cristo. Tão importante como trabalhar para Deus e com Deus é permanecer nele. Esta era uma outra qualidade da igreja de Éfeso. Além de sair da inércia, de ter prazer no trabalho, da disposição para assumir compromissos, de se comprometer com tais compromissos, aqueles irmãos estavam dispostos a suportar o que fosse necessário para honrar o compromisso que assumiram com Deus. Infelizmente, nos dias de hoje, nós temos visto muitos irmãos, e a pandemia tem deixado isso cada vez mais claro, que são muito bons de começo, são muito bons de planejamento, mas têm muita dificuldade de permanecer. Algumas pessoas estão ficando pelo caminho e ainda não perceberam o quanto estão distantes de Deus. Uma igreja que não trabalha e uma igreja que não persevera trabalhando é uma igreja fadada ao fracasso. Por isso, quando nós olhamos para este primeiro ato da primeira cena, nós percebemos o destaque para o trabalho e para a perseverança. Mas ainda nesta cena nós percebemos um segundo ato, que eles estavam atentos aos falsos mestres. Parte B do verso 2. E que não podeis suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Uma outra grande e importante qualidade da igreja de Éfeso é que eles eram capazes de identificar falsos mestres, colocá-los à prova. E é interessante pensar que só existe uma possibilidade de fazermos isso. Uma igreja só é capaz de julgar entre o falso e o verdadeiro mestre, entre o ensino das Sagradas Escrituras, da sã doutrina, e o ensino de heresias, que é outro evangelho, quando existe o conhecimento do verdadeiro evangelho. A falta de conhecimento e a falta de estudo da palavra de Deus tem levado muitas pessoas a crerem em coisas que em muitos se afastaram do verdadeiro evangelho, do evangelho puro e simples do nosso Senhor Jesus Cristo. E pior, irmãos, muitas pessoas confessam crenças que estão tão longe da palavra de Deus, que são inclusive antibíblicas, que em nada têm a ver com a pessoa, a obra de Cristo, com os atributos de Deus. Quanto a isso, Paulo disse certa vez, este texto eu li na semana passada, mas ele cabe bem aqui de novo. Paulo disse assim: ora, os crentes de Bereia eram muito mais nobres que os crentes de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram, de fato, assim. Atos 17, verso 11. Eu fico me perguntando, e eu estendo essa pergunta a todos vocês. Como nós, IPI de aliado,
temos buscado conhecer mais a palavra de Deus? Pergunto a você, qual a sua relação para estudos bíblicos, cultos de doutrina, como acontece às quartas-feiras aqui na nossa igreja? Qual a sua relação com a escola bíblica dominical? Como você se relaciona com momentos como este, onde nós nos dedicamos ali para o estudo da palavra de Deus? Talvez a resposta para estas perguntas possam nos esclarecer com quem nós temos nos parecido mais. Com os crentes de Bereia ou de Éfeso, como vimos hoje, que conseguiam discernir entre a boa Escritura, a Sagrada Escritura, a sã doutrina e as heresias, que estudavam a Deus e por isso eram capazes de fazer este julgamento? Ou quem sabe, como os crentes de Tessalônica, eram ávidos em ouvir, mas incapazes de julgar aquilo que estavam ouvindo, porque não buscavam o conhecimento de Deus. Julgar aquilo que é de fato de Deus é uma característica necessária para toda a igreja. E este é um perigo que nós temos enfrentado nos nossos dias. A comunicação está cada vez mais rápida e alcança cada vez mais pessoas. Nós precisamos ouvir de tudo e julgar aquilo que é bom, reter aquilo que é bom. Mas isso só será possível quando no nosso coração estiver sedimentado o verdadeiro Evangelho. João continua, avança no seu texto e nos apresenta uma segunda cena da igreja de Éfeso. Uma cena onde João apresenta o grande perigo, razão que nos faz refletir nesta oportunidade, quando ele diz: vocês iam muito bem, vocês trabalham, vocês perseveram, vocês estudam a palavra de Deus, mas se esqueceram porque fazem isso. Vocês abandonaram o primeiro amor. Verso 4. Como diz o ditado popular, como nem tudo são flores, havia um porém na igreja de Éfeso. Havia um perigo que havia se instalado e se tornado uma realidade no seio daquela igreja. E aqueles irmãos precisavam pensar a respeito disso. O perigo havia se alojado ali. E era necessário evitar, combater aquela situação. Os efésios haviam abandonado o primeiro amor. Num dado momento da caminhada, seja pela perseguição do Império Romano, seja pela pressão do mundo pagão que eles estavam inseridos, algo aconteceu. E eles simplesmente se esqueceram, porque eles eram igreja, porque eles faziam tudo o que eles faziam. Meus irmãos, este é o grande perigo, que além dos cristãos do primeiro século, nós, em pleno século 21, também estamos expostos. Tornar a adoração a Deus um fim em si mesmo é o grande perigo que nós somos expostos todos os dias. Esta não é a primeira vez que Deus advertiu o seu povo quanto a isso. Quando o povo passou a se apoiar em mera religiosidade, naquilo que eles eram capazes de fazer. Certa vez, antes de enviar o povo para o exílio, Deus enviou os profetas, e de forma especial Isaías, e profere por meio de Isaías uma mensagem de exortação ao povo, uma mensagem de chamado ao arrependimento. No capítulo 1 de Isaías, dos versos 10 a 17, nós lemos assim: ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos, dos carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem dos cordeiros, nem de bodes. Quando vindes a comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes dos meus atos? Não continueis a trazer ofertas vãs.
O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis a mão, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei o opressor, defendei o direito dos órfãos, pleiteai a causa das viúvas. Assim como no tempo de Isaías, no momento pré-exílio, os cristãos da igreja de Éfeso estavam atentos à forma do culto. Eles haviam entendido que era necessário trabalhar para a glória de Deus, anunciar o Evangelho. Mas num dado momento da caminhada, a religiosidade tornou-se um fim em si mesmo. E eles já não sabiam mais exatamente por que eles eram religiosos. No contexto de Isaías, Deus está condenando a prática litúrgica. Deus está condenando a forma com que aqueles irmãos faziam, prestavam o culto a Ele mesmo. Não existia nada de errado nos ritos ali elencados por Deus, no culto, nos holocaustos, em si mesmo, eles eram obedientes a Deus. Contudo, meus irmãos, eles fizeram da religiosidade um fim nela mesma. Eles se tornaram mecânicos na adoração e se esqueceram porque eles estavam adorando. Foi exatamente isso que aconteceu com os crentes de Éfeso. Eles estudavam a palavra de Deus, eles trabalhavam, eles eram perseverantes. Se nós pudéssemos transportar todas estas qualidades para os nossos dias, nós poderíamos dizer que é a típica igreja atuante na cidade onde ela está, onde os crentes são frequentadores das reuniões, são homens e mulheres comprometidos com aquela instituição, que estão dispostos a ir até o fim, mas que num dado momento da caminhada se esqueceram porque fazem isso. Correm de um lado para o outro, numa espécie de ativismo religioso, que parece ter se tornado o centro das suas vidas, e não a consequência de um relacionamento. Este era o perigo que a igreja de Éfeso havia sucumbido. E eu penso, meus irmãos, que este é um perigo para nós hoje. Fazermos da religião a maneira que nós, ou o motivo da nossa vida. Quando nós falamos disso, nós podemos também apresentar a terceira e última cena que João apresenta a respeito daquela igreja. Era necessário que eles se arrependessem. Era necessário lembrar onde eles haviam caído. Era necessário voltar atrás, tornar ao primeiro amor. E este alerta feito por João na terceira cena, apresentada, fazendo menção a esta igreja, é a necessidade que tanto a igreja de Éfeso, como nós hoje temos, de nos arrepender dos nossos maus caminhos. É interessante, meus irmãos, como muitas vezes nós julgamos que estamos tudo bem se as nossas atividades são bem frequentadas, se os crentes são assíduos. Mas quando nós lemos aqui o perigo apresentado por Deus via João em Apocalipse, nós aprendemos que apenas o comprometimento na religião não é tudo. É necessário estar comprometido com o Deus da religião e não apenas com o ato religioso. É isso mesmo. Nós podemos ter as mesmas qualidades da igreja de Éfeso,
ser uma igreja que trabalha, uma igreja que persevera, uma igreja boa de doutrina, e ainda termos caído no mesmo erro, de fazer de todas estas coisas um fim, uma finalidade última para a nossa vida e adoração. Nós precisamos aprender de uma vez por todas que Deus não requer de nós apenas adoração. Deus quer que nós queiramos adorá-lo. Não se trata de fazer o que nós fazemos por obrigação, mas fazer isso por amor. E isso faz toda a diferença. Pior que a incredulidade é o ativismo religioso travestido de relacionamento para com Deus. É isso mesmo. Eu disse que esse ativismo ele é ainda mais danoso do que a incredulidade de forma aparente e explícita. Porque o ativismo religioso muitas vezes ele é mais difícil de ser evidenciado, de ser percebido como sendo um problema, como sendo uma dificuldade, um perigo. O ativismo religioso, dissociado de amor, será apenas ativismo. Mas o nosso amor a Deus nos leva a sermos ativos na sua obra, servirmos a Ele todos os dias. Muitos eram os desafios da igreja de Éfeso. Eles precisavam ao mesmo tempo se manter firmes em Deus, mesmo em meio às dificuldades e perseguições do seu tempo. Mas este não era o único problema da igreja de Éfeso. Eles ainda tinham que lidar com um mundo caído e com suas influências pagãs ali no contexto que eles estavam inseridos. Valores éticos, morais, extremamente avessos à vontade de Deus revelada nas Escrituras. Da mesma forma, a igreja atual, nos dias de hoje, é chamada para uma vida de santidade. É chamada, meus irmãos, a um relacionamento íntimo com Deus e não apenas com a religiosidade dos ritos que buscam adoração a Deus. Embora nós não vivamos num clima de perseguição religiosa nos termos de Atos capítulo 2 e do primeiro século, ou ainda como outros cristãos em países comunistas, todos nós estamos inseridos num contexto de incredulidade. E que o chamado à igreja de Éfeso se aplica a nós, porque é necessário que nós entendamos o perigo que a religiosidade morta significa para a igreja. Porque quando nós somos meramente religiosos, nós nos tornamos mecânicos na adoração e não percebemos que não mais nos relacionamos com Deus da religião. A influência de uma sociedade corrompida pelo pecado é algo real nas nossas vidas e demanda de nós um posicionamento à semelhança daquele que foi demandado, exigido da igreja de Éfeso. É preciso voltar ao primeiro amor. Portanto, mais do que apenas reconhecer os nicolaítas, os hereges do nosso tempo, é necessário não nos associar com eles. É necessário estarmos na presença de Deus todos os dias, buscando a face de Jesus. Sendo sim pessoas ativas na nossa comunidade, mas como expressão do nosso amor a Deus. Quando a igreja de Jesus permanecer centrada nele, além de não se contaminar, de não se desviar, de não perder a essência da adoração, ela será capacitada pelo Espírito Santo do Deus Trino a influenciar o meio onde ela está inserida. Este é o chamado à igreja de Éfeso. E este é o chamado para a nossa igreja, para as nossas vidas. Está aí o grande perigo que nós enfrentamos nos nossos dias. Nós não podemos transformar a finalidade última do ser igreja em meros ritos religiosos. Nós precisamos buscar um relacionamento com Deus que vá além de todas estas coisas. Que, como eu disse, e agora repito, são importantes,
mas não são a finalidade última da igreja. Deus quer que nós nos relacionemos com Ele por amor e não meramente por obrigação. Deus não exige que nós apenas o adoremos, mas Deus deseja que nós queiramos adorá-lo. Isso faz toda a diferença. Por isso, nessa hora, eu quero convidar você para que oremos ao Senhor. Coloquemos diante de Deus a nossa vida. Pense você, como você tem andado, que tipo de igreja você é, que tipo de cristão você é, quais as razões que te fazem estar até aqui, nesta transmissão, quais as razões te levam para o culto aí na sua cidade, na sua igreja, por que você faz o que você faz nos ministérios diversos da igreja que você pertence. Não é a respeito de performance religiosa, mas de relacionamento com Deus. Que Deus nos ajude, que Deus nos permita sermos fiéis. E se em algum momento nós incorremos neste erro, neste perigo, que Deus nos ajude a voltar atrás, que possamos nos arrepender, começar de novo, e de novo, e de novo, todas as vezes que isso acontecer. Se é o caso agora, fale com Deus. Vamos juntos servir ao Senhor da nossa vida. Deus